O vereador André Regis fez uma análise do atual momento político nacional. Ele acredita que o presidente Michel Temer não tem mais condições de governar o país. André Regis lembrou a prisão de mais um ministro do atual presidente da República e ressaltou a necessidade de a Câmara Federal autorizar o pedido de investigação contra o presidente Michel Temer. Espero sinceramente que os deputados na Câmara Federal possam autorizar o pedido de investigação do senhor presidente Michel Temer. Se isso vier a ocorrer, vereador Felipe Francismar, o presidente da República, ao ser recebida a denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, ficará afastado das suas funções por até 180 dias. A presidência sendo, portanto, ocupada pelo atual presidente Rodrigo Maia. Talvez este seja o melhor dos cenários. Um afastamento do presidente e a continuidade da equipe econômica que tem dado provas de que, pelo menos, conseguiu estabilizar o período pior desta crise econômica que nós estamos vivendo. Se isto vier a acontecer, é esperar a condenação do presidente no Supremo Tribunal Federal e aí, já muito próximo da eleição, nós teremos uma eleição indireta para, posteriormente, termos uma eleição direta para presidente da República. O parlamentar lamentou também o quadro de instabilidade política do país e disse ainda que o atual sistema partidário não é representativo. O sistema partidário, ele implodiu. O sistema partidário, ele apodreceu. O sistema partidário, ele não é representativo. E o meu partido, o PSDB, o único partido que eu fui filiado, que eu sou filiado na minha vida, também foi atingido, inclusive com o seu presidente, Aécio Neves, tendo sido pego numa gravação com o Joesley Batista. Defendi imediatamente o seu afastamento da presidência, ele perdeu as condições de presidir o nosso partido. Mas não é apenas o PSDB, inclusive se formos fazer um ranking, o PSDB é o partido menos atingido, inclusive por um motivo muito simples, o partido da oposição ao governo que foi responsável não apenas pelo mensalão, mas também pelo petrolão. Então, de todo esse arsenal de denúncias que, felizmente, veio à tona pela Lava Jato, você pode verificar, Vossa Excelência pode verificar que o PSDB foi menos atingido, inclusive, do que o partido de Vossa Excelência, que é muito menor, inclusive, do que o PSDB. Então, a dimensão do problema, ela passa por todos os partidos, não apenas os partidos que estão no governo. Felipe Francismar também repercutiu a crise política e econômica do país. Corroboro com Vossa Excelência, no sentido de que a gente vive um momento muito difícil, mas Vossa Excelência, que é representante do PSDB, que nós sabemos que tem algumas correntes do PSDB que também estão envolvidas nesse processo de corrupção, e aqui eu não vou citar nomes, mas só quero dizer que tem alguns parlamentares do seu partido que estão envolvidos. Vossa Excelência, que representa a renovação do partido, né, pode ser também uma voz do partido para que a gente possa, sim, evoluir, para que a corrupção possa cada vez mais acabar no país e, se Deus quiser, a gente está torcendo por dias melhores. É claro que esse não é o cenário ideal, o cenário que a gente vive hoje não é o cenário ideal, não é o cenário ideal para a economia. A cada dia mais a economia sofre com essa crise política, com essa crise de confiança da política brasileira. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência, corroborando o que Vossa Excelência está dizendo, que a saída para o Brasil é diminuir a corrupção. E, a partir daí, as questões jurídicas, constitucionais, serão discutidas novamente, e aí sim a gente vai sair do buraco que a gente vive hoje, e eu tenho esperança que o Brasil vai melhorar e a política do Brasil vai se resolver. Para o vereador Jaime Asfora, o Congresso não pode usar 2 pesos e 2 medidas para analisar as denúncias contra o presidente da República.
Eu acho que é muito ruim um Congresso, mesmo um Congresso com mais de 100 parlamentares réus, uma boa parte na Lava Jato, como diz o próprio ex-vereador Raul Jungmann, um Congresso de réus, né? É muito ruim, mesmo esse Congresso, usar 2 pesos e 2 medidas, e como bem disse Vossa Excelência, não sequer autorizar, sequer dizer que pode ser instalada uma apuração penal dentro de tantas provas. Não são indícios, são provas. A Polícia Federal, quando fez a operação controlada, quando chipou dinheiro, mala, e quando gravou ações como a do deputado Maleiro Rocha Loures, ela constituiu provas técnicas, são mais do que indícios. Dentro de tudo isso, a Câmara simplesmente, usar de 2 pesos e 2 medidas, e numa ilegítima ação, digamos assim, entre aspas, de legislação ou de ação em causa própria, dizer que o presidente Temer não pode ser sequer investigado. E não é só nessa denúncia do PGR, do Dr. Rodrigo Janot. Há várias denúncias que vão vir e há várias outras provas, inclusive de atos anteriores ao mandato do presidente Temer, como bem disse Vossa Excelência, isso quer dizer, numa verdadeira cleptocracia. Eu lembro, para terminar, então, porque esse capítulo ou essa parte da cleptocracia não pode ser investigada se a outra parte ou outro capítulo foi investigado e a presidente Dilma foi objeto de um impeachment com o qual eu concordei, né? Até porque seguiu os ritos constitucionais. Já o vereador Jairo Brito fez comparações entre os governos do PSDB e do PT. A gente conhece as universidades como foram no governo, quando terminaram o governo de Fernando Henrique Cardoso. Verdadeiro caos, vereador Almir Fernando. Pagamos, enquanto eles pediram empréstimo ao FMI para fazer jus às despesas do dia a dia do governo federal, nós pagamos a dívida externa. É fácil comparar o desenvolvimento do Nordeste nos 8 anos do governo Lula e no governo de Fernando Henrique Cardoso. Porque foi o governo eleito. Porque depois, de lá para cá, não elegeram ninguém mais. Ninguém. Enquanto nós, todas as disputas de eleições, nós elegemos o nosso candidato. Elegemos Lula na reeleição, elegemos Dilma a primeira vez, elegemos Dilma a segunda vez. Felizmente, um golpe deixou de respeitar a legitimidade das urnas. Até a condenação dos políticos, elas são dadas como fosse uma previsão do que vai acontecer. Eu nunca vi isso no jurídico. Não sou advogado, mas eu nunca vi. Portanto, a gente precisa, sim, trazer a política a limpo. É verdade o que o vereador Jaime Asfora colocou lá. Fica difícil, no sistema político, nós disputarmos pessoas que podem mudar o Congresso Nacional, que têm respeito, que têm a consideração pela política, que faz da política um trabalho sério de políticas públicas para o desenvolvimento do país. Mas um discurso sem tendência, um discurso mais positivo, mais proativo. Assim sim, nós conseguiremos, com certeza, como está sendo feito, mudar a política no Brasil.